Pessoal do canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes, 6 de agosto de 2020. Quero mandar um alô aqui para o Valdenilson Cruz, um abraço, meu amigo. Bom, vamos à matéria, presta atenção nisso aqui, ó. Opa, página errada, aqui. Gabriel Monteiro demonstra inocência e será reintegrado à PM. Bom, o vídeo que tem aqui na matéria é o que eu mostrei ontem, né, dele mostrando os documentos lá e interpelando tudo lá. Então, né, vamos à matéria, por isso que eu não vou repetir ele aqui, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, dá uma forcinha pra gente aí, tá bom? Vamos lá? Na noite desta quarta-feira, 5, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERG, emitiu uma nova nota sobre o policial e youtuber Gabriel Monteiro. O texto reitera que Gabriel foi excluído da corporação por crime de deserção, como prevê o artigo 187 do Código Penal Militar, e que todo o procedimento seguiu conforme o regulamento interno. Porém, devido à sua apresentação na corporação nesta quarta e com os documentos de licença médica, ele será reintegrado. O interessante, gente, é que o documento foi assinado por médicos PM, da própria PM. Essa é a parte que é interessante, né? O documento foi expedido pela própria PM, mas a PM, de repente, se esqueceu que expediu o documento e bota no menino. Põe ele pra fora. Continuando. Mesmo assim, Gabriel ainda responderá pelo tal crime. Quer dizer, Brasil. Brasil. Segundo a PEMERG, Gabriel Monteiro possui 52 faltas e outras transgressões, possuindo o conceito mal em sua ficha disciplinar, que é a pior das 5 classificações possíveis. Leia a nota na íntegra. Vamos a tudo que diz a PEMERG. A PEMERG esclarece que o SD Gabriel Monteiro foi excluído da corporação por crime de deserção, como prevê o artigo 187 do Código Penal Militar. Ele não se apresentou ao serviço desde o dia 22/7. Seguindo o regulamento interno, o comando da sua unidade enviou diariamente, após o segundo dia de falta, uma viatura ao endereço do policial, repetindo a ação até completar o prazo para caracterizar a deserção. O policial não foi localizado. Em relação à licença médica, o documento não foi apresentado pelo policial à sua unidade, conforme previsto no artigo 43 da Resolução 210 da Corporação. Após a publicação de sua expulsão, o policial se apresentou no 34º BPM. A partir disso, seguindo o rito previsto, ele será reintegrado e responderá pela deserção, assim como continuará respondendo à comissão de revisão disciplinar instaurada por quebra de hierarquia. Por possuir 52 faltas e outras transgressões, o SD Gabriel Monteiro possui conceito mal em sua ficha disciplinar, a pior das 5 classificações possíveis. E desde que chegou ao 14º DPM, em 16/3 dos 45 serviços que foi escalados, faltou 20, sendo de 6 de forma justificada. Gabriel Monteiro publicou um vídeo em seu canal recentemente, onde mostra a conversa que teve com o tenente-coronel que assinou sua dispensa. Confira, e aqui tá, né? Eu acho interessante que depois você pode conferir aí, tá na descrição do vídeo a matéria, dentro da matéria você vai encontrar no finalzinho o vídeo, né? Ou então você pode ver o vídeo que eu postei ontem, né? Que é urgente, Gabriel Monteiro expulso da PM, né? Enfim. E o interessante é que você vê claramente que o coronel lá, o tenente-coronel que assinou, na hora que ele é interpelado, você vê que o cara desconversa, você vê que o cara fica totalmente sem jeito, né? É tipo assim, eu achei legal aqui a nota, foi o seguinte, me lembrou bem, eu não sei se isso é comum, se é assim que a PEMERG faz, as notas dela, mas você pode ver que a PEMERG resolveu fazer igual a esquerda faz. Apresentar um monte de crimes para depois, né? Enfim, é que eles fizeram isso aqui, né? Pegaram a ficha do cara, expuseram... É como se eles quisessem justificar o erro deles com alguns erros do passado, né? Do Gabriel Monteiro. É tipo assim,
nós fizemos cagada, mas vamos expor o cara também, que é pra, né, tipo, a gente não se ferra sozinho, né? Eu não sei se isso é comum, né, ou se isso é ético de uma corporação como a PM, né, agir dessa maneira, expor a ficha interna dos seus policiais, né? Isso aqui ela demonstra que, infelizmente, isso para mim, no meu ponto de vista, mancha a imagem da própria PM, né? Você vê, o cara trabalha para a PM, para a Polícia Militar, o cara dá a vida ali pela corporação, mas parece que a corporação trata o camarada de forma, né, infelizmente, não muito honrosa. Bom, se ele tem essas 50 e poucas faltas e tudo aí, claro, ele tem que pagar por isso, né? Ele tem que ser disciplinado, tem que passar pelo processo administrativo que corresponde aos atos. Agora, eu não achei bacana foi a forma que a PM emitiu a nota, né? Ela emitiu uma nota corrigindo o seu erro, mas expondo erros que não seriam necessários expô-los, né? Quanto ao policial, né? Isso demonstra a falta de ética, no meu ponto de vista, posso estar errado, a falta de ética da própria PEMERGE ali em relação ao policial militar, né? Se ele tem problemas dentro da corporação, sejam resolvidos dentro da corporação. Agora, uma coisa que eu vou ser sincero a vocês, gosto muito do Gabriel Monteiro, é um cara que eu vejo que tem um bom coração, mas infelizmente o Gabriel Monteiro ele tem um certo despreparo na forma de agir, né? E eu acho que assim, ele tem a boa vontade, ele tem a intenção certa, ele só não tem a ação correta para isso, né? Você queria que ele fizesse o quê? Que ele fosse lá, denunciasse o cara e não sei o quê, seguisse os... Não, não é isso, gente. Mas é a forma que ele faz, né? Por exemplo, você pega esse vídeo aqui da coisa, ele tá corretíssimo, gente. Ele não tá errado. Mas você vê que ele praticamente quase que ele entra num desespero, né? Quase que ele entra num desespero ali em relação ao que ele tá fazendo, tentando demonstrar a inocência dele. Quando você pega o vídeo dele lá interpelando lá o outro coronel, né, que entrou lá dentro, não sei se é coronel, não lembro agora direito, se é major ou coronel, né, que ele entrou lá na favela que polícia nenhuma entra sozinha, que a polícia precisa dar um aparato para entrar lá, e o cara conseguiu entrar e sair numa boa, né, e ele interpela o cara, você vê que ele age um pouco assim, inocentemente. Eu diria que ele é um pouco inocente nesse sentido. Ele age acreditando que o ato errado do camarada não vai lhe causar nenhum problema, que a interpelação dele ali não vai lhe, né? Só que na verdade não é assim que funciona. Ele precisa ter mais cautela, ele não pode deixar de denunciar, só que ele precisa ter cautela para não ir muito de uma forma exagerada no sentido de como ele expõe as coisas, né? Porque é isso que está causando uma certa fragilidade nele, o que está trazendo um certo prejuízo para ele é a forma que ele bate de frente com as coisas, ele vai muito ingenuamente, né? Não sei se eu estou errado, né, nisso, mas é o ponto de vista que eu vejo. Ele tem que ter um pouco mais de cautela, ele precisa se resguardar, né, ter uma proteção para poder fazer isso. Ele não pode tomar uma ação dessa sem ter uma proteção para acobertar ele, acaba nisso, né? Ele sozinho lutando contra um monte de gente dentro da hierarquia, que a gente sabe que existe uma certa corrupção, infelizmente, dentro da polícia, né? E o problema é que essa corrupção está acima dele, e aí é onde está o grande nó que ele acaba entrando e passando por esses problemas. Então você vê que ele se desespera nos próprios vídeos que ele faz, ele passa esse sentimento de desespero, né? Essa afobação, e não é assim que você consegue transmitir um determinado ponto ou tentar se fazer ser entendido, né? Apesar que ele consegue se fazer entendido, só que isso traz outros prejuízos muito grandes, né? Então assim, eu acho que ele é um pouco inocente nesse ponto, ele precisa ter um pouco mais de cautela, ele precisa buscar aí um respaldo de alguma maneira para se proteger e nessas interpelações dele ter aí uma segurança para que ele não venha novamente. Porque a verdade é uma só, gente. Vai ficar complicada a estadia dele dentro da corporação. Ele, sem perceber, na tentativa de expor a corrupção da maneira que ele está fazendo, está criando também ao seu redor uma certa dificuldade para outros policiais trabalharem com ele.
porque isso vai gerar um certo desconforto, né? Ele vai estar trabalhando dentro de uma unidade agora que a unidade não quer ele lá, né? Ele precisa, é justamente nesse sentido que ele precisa ter cuidado, né? Porque não adianta nada ele se desesperar e tentar trazer tudo de abaixo e ao mesmo tempo ele acabar prejudicando-se e, né, não resolvendo nada. Porque infelizmente está tudo acima, hierarquicamente acima dele. Então ele tem que usar a cabeça, né? Ele precisa usar a cabeça e usar o próprio mecanismo contra o mecanismo, né? Para poder denunciar e tudo e acabar não... porque assim, você vê, o cara lá é um coronel, ou é major, é coronel, não tô lembrado agora, né? Está acima dele. Então, querendo ou não, ele, para expor o coronel, ele teve que praticar um ato de subordinação contra o coronel, que é acima dele, né? Então, mas o cara entrou no morro, o cara tal, beleza, o cara fez, mas o problema é que o Gabriel entrou sem nenhum resguardo, sem nenhum respaldo, fez a interpelação, né? Tentou expor ali o coronel e nessa exposição, nessa tentativa, ele acabou batendo de frente com o cara de uma maneira que ele não podia, naquele exato momento, trazer uma prova concreta daquilo que ele estava falando. Posteriormente, ele poderia, ele teve, mostrou fotos e tudo, mas naquele momento ali, ele acabou quebrando uma regra disciplinar. Então ele precisa fazer isso, mas usando o próprio mecanismo contra o mecanismo, né? Bom, tá aí, gente, né? Graças a Deus o Gabriel Monteiro vai voltar à polícia, né? Eu sei que isso vai ser difícil para ele agora, tá dentro da corporação, sabendo que o pessoal vai estar olhando para ele assim meio torto, mas ele é um cara que merece a APM, o cara rala pra caramba, né? E eu acho que, assim, ele só precisa ter um pouco de esperteza, porque os caras são espertos, o mecanismo é esperto, ele só precisa também aprender a ser esperto igual ao mecanismo e não cair nos mesmos erros e acabar se prejudicando. Bom, gente, tá aí Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações.